Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, dessa vez para falar sobre o Mateuzinho, porque o meia/atacante, uma das grandes promessas do América, se não a maior promessa do América nos últimos anos, lá para 2015, 2016, deve estar de casa nova, agora deve ter um novo ciclo no futebol brasileiro, com a camisa do Criciúma. Ainda tem os ajustes finais, mas o Criciúma já demonstrou interesse, o América já liberou o atleta que teria um contrato, que tem um contrato com a equipe mineira até o final de 2024, poderia assinar um pré-contrato na metade do ano, mas o América terminou liberando o atleta para essa negociação futura. E eu vou falar nesse vídeo principalmente o que o Mateuzinho pode entregar ao Criciúma, o que o Mateuzinho pode entregar no sentido de distribuição de campo, em quais posições ele pode atuar e principalmente no sentido técnico. Antes, vou pedir para você deixar um pouco de um joinha aqui embaixo e também deixar um pouco da sua expectativa se você acredita que o Mateuzinho pode ser uma boa contratação ou não. É um vídeo muito direcionado à torcida do Criciúma, por isso que eu peço também para você compartilhar o link em grupos de torcedores do Criciúma, porque isso ajuda demais aqui no crescimento do meu trabalho para chegar agora à próxima meta de 3.500 inscritos. Estou sempre falando do futebol brasileiro, independente da divisão, independente da região. Falar sobre o Mateuzinho, a gente lembra o início de carreira que foi muito promissor. Foi uma das principais peças de revelação do América entre 2015 e 2016. Foi um jogador que se criou uma grande expectativa por participação em seleção de base e pela forma que o Mateuzinho atuava na categoria de base do próprio clube. Era um cara que sempre buscava muito um contra um cara sempre que buscava muito as jogadas individuais e que tinha uma dinâmica de jogo muito interessante. Ele subiu para o profissional, ele chegou numa temporada em que o América jogou a Série A do Campeonato Brasileiro ao profissional em 2016, numa temporada que o América conseguiu conquistar o Mineiro, e isso também está um pouco no currículo do Mateuzinho, entre os dois títulos com a camisa do América, Campeonato Mineiro de 2016, Campeonato Brasileiro da Série B de 2017. Em 2017 ele teve um bom ano, até porque o grupo do América em 2017 como um todo encaixou. E aí todo mundo conseguiu, se não entregar o máximo, conseguiu entregar alguma coisa positiva. Foi o caso do Mateuzinho. Não foi um grande personagem, mas foi um personagem interessante e importante, com alguma importância para aquela temporada. Depois ele viveu muitas oscilações. A parte física dele atrapalhou muito. A falta de uma evolução física dele atrapalhou muito para a sequência da carreira. Então ele não desenvolveu tão bem fisicamente. Além de 2017, 2019 foi interessante, mas não atingiu o que foi esperado, o que foi projetado para a carreira dele. E talvez aí foi o grande problema. Se projetou muito, se criou uma grande expectativa sobre o Mateuzinho e ele não conseguiu entregar tudo isso. Depois ele terminou indo para o futebol israelense, passou 2 temporadas por lá e voltou ao futebol brasileiro. Ele passou por 2 clubes no futebol israelense, eu estou deixando aqui ao lado, voltou ao futebol brasileiro em 2022 e voltou ao próprio América, né? A única equipe onde ele defendeu no futebol brasileiro foi o América. No ano ele até conseguiu atuar, 2023 também conseguiu atuar, agora em 2024 ele foi utilizado em 4 jogos e marcou um gol, mas, repito, o grande problema do Mateuzinho, sobre o Mateuzinho em si, foi a expectativa criada sobre ele. No sentido de campo, ele não é um jogador tecnicamente fraco, ele não vai passar vergonha, ele não vai fazer com que a torcida do Criciúma passe muita raiva no sentido de domínio de bola, no sentido de condução de jogo, no sentido de condução de bola. Ele é um cara que tem alguma velocidade, algum drible, só que um dos grandes problemas dele é a definição. E para um jogador que é um meio ofensivo / atacante, não ter uma boa definição é um grande problema. Por isso que ele não terminou não tendo uma grande consolidação no grupo. Além da questão de não ter atingido a expectativa criada, teve também a questão da falta de regularidade e torna o Mateuzinho um jogador que tornou o Mateuzinho em muitos momentos no América um jogador não essencial. Então, para boa parte da torcida do América, ele não vai fazer tanta falta assim. Ele não era um titular absoluto desde o retorno, passou em alguns momentos a ser importante sim, em 2022,
mas não era um titular absoluto. Não se tinha uma expectativa de ser titular absoluto nessa temporada, porque o América tem boas opções, olhando para o que o América tem de atacante de lado, e era como ele vinha sendo mais utilizado nos últimos anos. Então, Jacaré, o próprio Fabinho, que estava no Criciúma na temporada passada, chegou à América, o Felipe Azevedo. Então, para a titularidade de ataque de lado, o Mateuzinho já vinha perdendo um certo espaço. Por isso que ele não se torna um jogador essencial, por isso que ele termina sendo liberado para uma sequência em um outro clube. Acho que ele pode ser importante sim, mas não vejo o Mateuzinho sendo um jogador para ser um grande personagem do Criciúma na Série A. Eu vejo ele sendo um jogador ok para uma Série B, vejo ele sendo uma peça com potencial de ser importante em uma Série B, mas para a Série A eu vejo ele um jogador ok para compor grupo. Então, num segundo tempo, dependendo de alguma situação de jogo, pode colocar o Mateuzinho, é um cara que pode acelerar um jogo, é um cara que pode buscar recuperar um pouco da importância que ele teve lá em 2019 no América, em 2017 da mesma forma, mas é um pouco disso. Eu vejo o Mateuzinho sendo um cara interessante para compor o grupo, mas eu acho muito difícil o Mateuzinho ser um jogador titular do Criciúma numa temporada tão importante como essa. Para uma Série B, poderia até sim buscar uma titularidade, mas como o Criciúma vem se reforçando, trazendo algumas peças de peso para a Série A, eu acho muito difícil o Mateuzinho, diante de algumas situações, ele encontrar espaço. E aí, falando também, voltando a colocar o Campinho aqui ao lado, um pouco desse posicionamento que ele pode encaixar na função de um 10, na função de um meia pelo lado de campo, ou de um atacante pelo lado de campo, onde ele vinha sendo mais utilizado. Na verdade, ele vinha girando bastante nessas últimas temporadas, né? Ou como meia ou como um atacante de lado. Deixa um pouco a sua expectativa aqui, o que você tem sobre expectativa sobre o Mateuzinho, se ele pode ser uma boa ou não para o Criciúma. Repito, compartilhe esse link em grupos de torcedores que você tem, porque isso ajuda demais aqui no meu crescimento a chegar agora à próxima meta de 3.500 inscritos. Se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.